Boa noite, Fernando. Teu Tá sem microfone. áudio. Sem áudio. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Fernando? Tudo bem? Como dizia o governador de Minas Gerais, que além de ter um raciocínio obtuso, também erra no vernáculo, eu ovo, em vez de eu ouço. O ovo é bom, é. Eu ovo. Pode ser que o ovo, por exemplo, para mim pode funcionar, né? Com uma careca parecida com Alexandre de Moraes, vamos dizer assim. É. Mas, Fernando, a gente está sem a Tereza hoje, mas a Sara está representando a ala feminina aqui com a gente, né? Mas eu queria falar de uma outra figura, um outro Bolsonaro, que é o Eduardo Bolsonaro, que acaba de ser indicado lá pelo PL para ser o líder da minoria e, com isso, não precisar comparecer na Câmara, porque em 2015, durante aquele processo que o Eduardo Cunha articulou para derrubar a presidenta Dilma, eles criaram essa história de que líder da minoria não perdia mandato por conta das suas faltas, porque tem que viajar muito para vários lugares do país, né, como líder da minoria. Só que ele vai ser líder da minoria nos Estados Unidos, né, e recebendo o seu salário sem comparecer na Câmara, né, e aparecendo assim em alguns momentos para voltar para justificar o salário que é pago para ele e para toda a equipe dele, porque você sabe que o gabinete está repleto de assessores, né, que no passado diziam, não sei se é verdade, você que mora no Rio deve saber, né, que eles faziam um rachuncho com o dinheiro das contratações de assessores e embolsavam esses recursos. Mas o processo parou no Rio, né, acabou sendo arquivado. Eu te pergunto, nós brasileiros que pagamos impostos, podemos fazer alguma coisa? Porque o sujeito está lá jogando contra o Brasil, né, um traidor da pátria, né, causando prejuízo à nação. E, então, ele é o líder do PL nos ataques e nos sancionamentos ao governo brasileiro e à justiça? Primeiro, constitucionalmente, toda decisão administrativa e, portanto, as decisões relacionadas ao Congresso Nacional sobre erário público também são decisões administrativas, precisa de motivação e legalidade. Portanto, esse jeitinho que querem dar, quando, na verdade, se sabe, é público e notório, que ele não vai exercer o cargo, porque ele não vai efetivamente viajar pelo país, né, e cumprir o dever de fidelidade ao mandato como servidor público, evidente que a decisão é ilegal. E mais, eu queria fazer uma manifestação que não é minha, certo? Não é minha. Se mandar isto aqui para um dos maiores gênios que nós temos do direito penal no país, que chama-se Juarez Tavares. Juarez Tavares, para quem não sabe, é ex-procurador da República, portanto, ex-Ministério Público, chegou ao mais alto cargo do Ministério Público, acima disso, só se fosse procurador-geral, mas foi procurador da República junto ao STJ. Mas é o seguinte, mas é uma autoridade em direito penal, pós-doutor em direito penal na Alemanha e um doutrinador de direito. Eu trocando mensagens com ele, para não dizer que a ideia é minha, não plagiar, ele claramente diz o seguinte: olha, vou ler, entre aspas, com autorização dele. Não para este programa, mas com autorização dele, que eu fosse público em relação a esta opinião. O tipo de negociar com governo ou grupo estrangeiro
ou seus agentes, com o fim de provocar atos típicos de guerra contra o país ou invadi-lo. Não precisa haver invasão. E atos típicos de guerra podem ser atos que inviabilizem a vida digital do país. Por exemplo, corte de internet e cartões de crédito. Interferência nas remessas de valores, inclusive fechamento de contas, corte de crédito ou qualquer transação financeira. Ou mesmo coação para o efeito de obter uma decisão judicial. Essas interferências realizadas por ele. Inclusive, não precisa haver declaração de guerra. O parágrafo 1º prevê um aumento de pena se guerra for declarada. O que eu quero dizer isso? O que acontece é o seguinte: de fato, nós estamos diante de um sujeito que, além de estar no exercício do mandato, advogando contra os interesses do país, economicamente, o que já seria suficiente economicamente para vetá-lo de exercer o cargo que ele está exercendo, ele está cometendo crimes também contra o Estado de Direito Democrático, dos mais graves. E esta opinião do Juarez Tavares, ela deve ser, vamos dizer, compartilhada com o procurador-geral para que esse sujeito seja denunciado. E acho o seguinte: no momento que ele pisar no território nacional, ele vai sofrer as consequências legais disso. Ele sabe. Ele sabe disso. Então, ele quer exercer, entre aspas, lá, porque ele sabe que quando ele pisar aqui, ele vai sofrer as consequências da nossa soberania nacional. Ele está... O mesmo tipo penal. Veja, quais são os fundamentos para a condenação do Bolsonaro? Não é só tentativa de golpe. Ele foi condenado por 2 tipos penais. O outro tipo penal é tentar inviabilizar a democracia. E o fundamento do Supremo Tribunal Federal é inviabilizar a democracia, inclusive, tentar inviabilizar o funcionamento do Supremo Tribunal Federal. Ele está a fazer isso, a utilizar constantes ameaças, utilizando o governo estrangeiro contra o país. Portanto, é o seguinte: é muito mais grave do que tentar preservar o recebimento de salário dele. Nós estamos diante de um sujeito que está cometendo uma espécie de crime que nós nunca vimos ninguém cometer nesse país dessa forma. O cara está instando uma nação estrangeira a causar atos de guerra contra o país e mais, e faz manifestações públicas de que, olha, o Trump não vai parar, o Trump pode invadir, o Trump pode fazer isso. Ora, a pedido dele. Portanto, é o seguinte: esse sujeito tem que ser preso, e ele só não teve ordem de prisão até agora porque o Supremo Tribunal Federal não quer expedir um mandado de prisão para que ele utilize esse justificativo e ficar lá. Porque se ele pisar no território nacional, ele já sabe. Ele vai fazer companhia ao pai dele na papuda. Mário? Fernando, boa noite, prazer falar com você. Eu queria só perguntar 2 coisas. Primeiro, o fato dele ser um deputado é agravante? E a segunda, as pessoas que pedem intervenção dos Estados Unidos nas ruas do Brasil, que pedem que os Estados Unidos intervenham no Brasil, isso constitui crime? Primeiro, ele ser deputado não é um agravante penal, mas é um agravante político, correto? E ajuda a constituir o tipo penal. Segundo,
as pessoas pedirem a intervenção dos Estados Unidos, verbalmente, apoiarem. Veja, o crime que nós estamos falando, se vocês me permitirem, inclusive, tentar, ao mesmo tempo que eu falo aqui, abrir esse tipo penal. Lembrando que ele está 8 meses lá nos Estados Unidos, 8 meses sem aparecer no Congresso. Então, o que acontece é o seguinte: se nós fôssemos. Olha aqui. O crime é dito que está sendo interpretado pelo grande jurista Juarez Tavares. Neste momento, eu sou quase um estagiário dele, um ventríloco da inteligência do Juarez Tavares, a qual fui aluno no mestrado. Então, por isso, posso até ter algum tipo de legitimidade para falar. Mas estou aqui portando uma procuração invisível, tal qual disse o Evandro Lins e Silva quando subiu em relação ao impeachment do Collor. Dizia: eu porto aqui uma procuração invisível de todos os brasileiros. Diz, olha aqui, para responder a sua pergunta: negociar com o governo ou grupo estrangeiro os seus agentes com o fim de provocar atos típicos de guerra contra o país ou invadi-lo. O que acontece? A interpretação que poderíamos dar é o seguinte: não, olha só. Só se os Estados Unidos declarasse guerra. Só que qual é a interpretação que está dando esse grande jurista? Olha, atos típicos de guerra hoje inclui também atos relacionados ao ataque à soberania, inclusive pelos meios financeiros e internet. E mais, em constantes ameaças. Portanto, é o seguinte: na verdade, da mesma maneira que as pessoas que estavam lá no dia 8 de janeiro, portando cartazinho dizendo golpe militar, intervenção, o que eles foram acusados? Eles foram acusados de coautores do golpe, correto? Portanto, aqueles que tomarem atitudes em apoio a esse sujeito que está a cometer o crime, segundo a interpretação de alguém que é um alto especialista, eles estão sendo coautores do fato. Essa é a questão. Portanto, é o seguinte: vamos ver até que ponto que vai o Ministério Público nessa questão. Agora, o seguinte também, veja, primeiro, não precisamos dizer que o Supremo Tribunal Federal tem todo o nosso apoio. E o Supremo engrandeceu não só a si mesmo, mas o país inteiro ao realizar essa condenação, e mesmo sob ameaça estrangeira. Né? Agora, está na hora de dar um basta, inclusive, à continuidade delitiva que o próprio Bolsonaro está a realizar, quando, recebendo pessoas em casa, continua a articular para uma anistia. Nós não estamos aqui falando. Eu escutei alguns jornalistas dizendo: não, mas isso é ato de democracia. Não é ato de democracia. Ele está articulando para continuar a ofender a soberania nacional, porque a anistia, além de ser inconstitucional, está sendo pautada sob uma pressão estrangeira, sob uma ameaça estrangeira. Portanto, está na hora de dar um basta nesse tipo de coisa. Nenhum réu nesse país, nenhum, seria admitido por nenhum juiz de primeira instância. Aliás, se me permite, a grande resposta que o Alexandre de Moraes deu ao Fux naquele julgamento, um grande momento, foi quando o Alexandre de Moraes colocou no vídeo o Bolsonaro fazendo ameaças à Suprema Corte. E disse o seguinte: olha, disseram quem? O Fux, que nós temos que ser exemplo a não sei quantos juízes
em todo o território nacional. Eu pergunto o seguinte: o que nós vamos dizer se um prefeito fizer isso com um juiz? Atiçar a população em relação ao juiz. Ora, o que ele está fazendo, o filho do Bolsonaro, e ele o tempo inteiro, é isso: é continuar a atiçar a população contra o juiz. Já que eu abri aqui, como ao lado, os tipos penais, o que diz o tipo 359L, que é um dos tipos penais que o Bolsonaro foi acusado e condenado? Diz: tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Olha só, o Supremo interpretou que, no momento em que você ameaça um ministro da Suprema Corte, dizendo que tem que arquivar processo, etc., você está realizando uma grave ameaça para restringir o exercício de um poder constitucional da República, que é o Supremo Tribunal Federal, através de um juiz. O que o filho do Bolsonaro está fazendo? Se não exatamente isso. E o que é a questão da anistia, se não uma outra forma de dizer: arquive, absolva, desfaça o que a Suprema Corte diz? É desfazer. Olha, a resposta do Gilmar, se me permite, inclusive me impeçam de falar, porque isso aqui não é liberdade de expressão, eu tenho que ter tempo para falar, entendeu? Mas o Gilmar, por exemplo, que deu uma pequena entrevista e também foi corretamente irônico em relação ao Fux, dizendo: o voto é um quê de contraditório, porque se ele diz que não houve tentativa de golpe, não entendi como ele condenou o Cid. Porque se não teve golpe, o Cid não devia ter sido condenado pelo voto do Fux. Mas quando questionado sobre a questão do Congresso Nacional, ele se referiu ao presidente do Congresso, dizendo: olha, nós temos uma conversa muito institucional e franca e etc. E aí, ele, além de manifestar sobre a inconstitucionalidade da anistia, ele dá um recado, dizendo: olha, nós confiamos nele em relação ao respeito às instituições. O que ele está querendo dizer com isso? Nós não podemos crer que o Congresso Nacional vai se atrever a, mesmo sabendo que o Supremo Tribunal Federal vai declarar a inconstitucionalidade, já disse que é inconstitucional, queira avançar institucionalmente em um ataque à Suprema Corte sobre esse tema. Portanto, me alonguei mais uma vez, que advogado é um problema. Mas tudo bem, foi ótimo. Eu vou passar para o Miola fazer a pergunta dele. Miola. Boa noite mais uma vez, Fernando. Eu entendo que essa situação do Eduardo Bolsonaro mostra mais sobre o presidente da Câmara, a mesa diretora da Câmara e a maioria que constitui a Câmara do que o próprio Bolsonaro. Esse personagem já para ter caçado. Aqui não teria nenhum desses artifícios que eles estão inventando, né? É um criminoso foragido, para dizer de alguma forma, resumir. Mas essa mesma súcia que evita a cassação do Eduardo Bolsonaro, Fernando, está nesse momento discutindo, debatendo o que eles chamam eufemisticamente de PEC das prerrogativas. A imprensa chama de PEC da blindagem, mas na verdade é uma PEC da intocabilidade, né, da inimputabilidade de criminosos. O que diz essa PEC, dentre outras coisas? Que para um congressista, né, ele, mesmo cometendo crime inafiançável e em flagrante, ele só pode ser processado criminalmente com autorização da casa. E esta autorização, que é uma licença concedida ou pela Câmara, se for deputado, ou pelo Senado, se for senador, né, ela é deliberada em voto secreto, que é uma inovação em relação à minuta que tinha anteriormente.
E o projeto que está sendo votado agora, ele permite aos parlamentares desautorizar uma decisão judicial, mesmo de um parlamentar que seja um feminicida, um narcotraficante, um integrante do PCC, um assassino, né, um pedófilo. A nossa Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Este projeto, ele não é um projeto escandalosamente inconstitucional e que deverá ser derrubado pela Suprema Corte e, portanto, será mais um motor nesse conflito político institucional entre Congresso, que é, na sua maioria, constituído por essa súcia, né, que nós estamos vendo, e a Suprema Corte? Veja, sim e mais. O que acontece é o seguinte, a ignorância parece ser uma bênção, né? Será que é? Ou a ignorância é um problema sério? Porque essas pessoas, inclusive, desconhecem que o Supremo Tribunal Federal já enfrentou várias matérias dessas durante muitos anos. Certo? Então é o seguinte, antigamente se discutia que o congressista não poderia ser processado senão com autorização da casa. Isso era uma fundamentação. O Supremo Tribunal Federal já enfrentou a matéria em jurisprudência passada e entendeu que a separação dos poderes, ou seja, o funcionamento do poder judiciário, não pode depender de uma autorização da Casa Legislativa para processar o deputado. Há uma previsão legal em relação, por exemplo, ao caso de quando há prisão do Congresso Nacional apreciar se mantém ou não, certo? Mas veja, são casos excepcionais. Portanto, é o seguinte, desse ponto de vista, o Supremo Tribunal Federal julgaria inconstitucional. O Supremo já definiu inúmeras outras questões, por exemplo, não vejo a possibilidade, depois do Supremo Tribunal Federal definir que a competência para julgar alguém mesmo depois do cargo, voltando à sua jurisprudência originária, que por mais de 100 anos, se manteve. E depois que o Supremo, veja, quando o Supremo revogou a súmula que tratava da prerrogativa de foro, o Congresso Nacional tentou alterar, colocando um artigo no Código de Processo Penal para manter o foro. É exatamente o oposto do que está fazendo hoje. Vamos contar, então. O Supremo Tribunal Federal vinha com a jurisprudência, igual ela está hoje, de que a competência para o Supremo julgar permanece mesmo depois do foro. De repente, o Supremo Tribunal Federal resolveu alterar essa jurisprudência. O Sepúlveda Pertence, que tinha votado para manter a jurisprudência anterior, foi o relator de uma ação direta de inconstitucionalidade contra a tentativa do Congresso alterar a decisão do Supremo. O Sepúlveda votou que o Congresso não poderia fazer essa alteração. Certo? Então é o seguinte, esse projeto ele é inteiro inconstitucional. É uma questão casuística. Não há a menor condição também do Supremo Tribunal Federal manter uma... Primeiro, por evidente, que, veja, teria que o Congresso aprovar, ir ao Senado, o Senado aprovar, ir ao Lula, o Lula manter, sancionar. Se o Lula não sancionar, que certamente não vai, teria que ir, voltar para o Congresso derrubar a sanção do Lula. E aí, certamente, o Supremo Tribunal Federal iria julgar inconstitucional. Então, na verdade, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo, em ambas as questões, uma continuidade de uma tentativa de manter uma instabilidade institucional no Brasil que não serve a ninguém. A única coisa que me foi colocado aqui, talvez, simbolicamente, querer colocar o bolsonarinho
como líder da minoria, a única coisa, ele pode, juridicamente, na minha opinião, é impossível. Mas isso só significa o seguinte: na verdade, eles são minoria mesmo. E não é possível que não se veja que eles estão defendendo o interesse de minorias, porque isso não serve ao Congresso Nacional, isso não serve ao povo brasileiro, isso não serve à democracia, isso não serve à instituição estão corroendo a democracia, porque essa blindagem, na realidade, abre espaço para que aqueles que estão no crime organizado passem a ter interesse ainda maior de estarem dentro do Congresso, porque ali eles estarão blindados, né, nas suas falcatruas, nas suas ações criminosas, né? Eu acho incrível que a mídia trate disso de uma maneira meio que assim, natural, né? Estão lá fazendo uma ação que só vai beneficiá-lo. Não, vai prejudicar o povo brasileiro, vai prejudicar a democracia brasileira. E eles tratam isso como sendo tranquilo, é o centrão do Tarcísio, é a extrema-direita do Tarcísio, que eles acham democrático, né? Quer dizer, nós estamos nesse momento, assim, olhando para essa cena e falando o que vai sobrar no país se esse pessoal continuar agindo contra os interesses da nação. É disso que se trata, Fernando. Concordo integralmente, mas diria assim: eles estão tentando corroer a democracia. Estão tentando aprovar um projeto dele, mas, de fato, nós vimos que o Supremo Tribunal Federal, na questão dos processos do golpe, se manteve firme e vai se manter também nessas questões. Não tenho a menor dúvida de que todas essas tentativas serão derrubadas pelo Supremo Tribunal Federal. Não vão se manter. E o Supremo e os ministros do Supremo, que estão direcionados, na sua maioria, a conseguir uma estabilidade democrática no Brasil, vão persistir a isso. Quer dizer, eles estão tentando, vão continuar tentando, mas, de fato, não vão conseguir. E não acho também que, ao fim e a cabo, os Estados Unidos vai a fundo, vai continuar ameaçando, vai continuar fazendo, tomar atitudes aqui e ali, mas é o seguinte: abertamente, fora a questão da CIA, que daí é uma outra conversa, mas abertamente não vai realizar ataques a nós. Muito bom. Fernando, sei que você tem que correr para dar uma aula aí na Universidade Estadual do Rio. Exatamente. Então, está liberado aqui. Pode pegar o automóvel e encarar o trânsito da hora do rush. Tive um habeas corpus, então, concedido pelo doutor Florestan Fernandes, é isso? Concedo a ordem, emita em varado de soltura. Certo? Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Não, está liberado, querido. Um grande abraço. Daqui a pouco nós vamos ter sem a Sara me liberar. Sara, diga-me, Sara. Está liberado, está liberado. Valeu. Tchau. Um abraço, obrigado.